Amém? A todos nós que temos o privilégio de estarmos juntos, né, aqui reunidos na igreja, e aqueles também que estão nos acompanhando através da página da igreja, sejam também todos, né, muito bem-vindos para orarmos juntos, adorarmos ao Senhor juntos, né, nesse momento tão especial e curto, né, de aproximadamente uma hora e pouquinho que a gente fica junto aqui, mas que é tão especial. Nós podemos estar juntos para orar, louvar a Deus, clamar ao Senhor. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 12. Isaías 12. Para quem não tiver também aqui a Bíblia, vai ser, o Rafael colocou aqui no projetor, você pode acompanhar na tela. E ao encontrar, se você puder, vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Isaías 12. Diz assim a palavra do Senhor: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegrias, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e júbila o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Todo-Poderoso Deus, por este momento especial, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, a qual Cordeiro Santo de Deus, Salvador, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que sempre será, o Senhor de todos. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por este momento tão especial de estarmos juntos e podemos adorá-lo, Senhor, exaltá-lo, glorificá-lo, cantar louvores a Ti, Senhor, orar a Ti, clamar a Ti, render graças ao Senhor. Recebe, Senhor, as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos pedidos, mas antes de tudo, Senhor, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo, Senhor. Que seja declarado, que seja mencionado, que seja dito, que seja louvado em forma de canção, em forma de palavras, Senhor, em forma de oração, os Teus feitos, as Tuas maravilhas, as Tuas misericórdias, que são sem fim sobre as nossas vidas, as visíveis e as invisíveis, porque em todo tempo o Senhor está cuidando, mesmo aqueles que possam, Senhor, não reconhecer isso, o Senhor está cuidando, o Senhor está olhando, porque se o Senhor desviasse o seu olhar sequer, um momento sequer, Senhor, sobre a vida destes, seriam consumidos. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluias. Aquele que tem todo o poder para salvar, para mudar circunstâncias, para nos alegrar, para refazer, para curar. Vamos cantar louvores ao Senhor, adorá-lo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, somente a Ele. Não a nós, mas a Ti somente, Senhor, seja todo louvor, toda a honra e toda a glória. Salva
Aleluias, obrigado, Jesus, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor, que não tem fim. Por isso que nós estamos aqui, para celebrar, Senhor, a vida que há em Cristo Jesus. Aleluias, que muda as circunstâncias, que alegra os corações, mesmo em meio, muitas vezes, às lutas, às dificuldades diárias, às dificuldades momentâneas, seja o que for, permita, dê liberdade para que Ele mude, declare, muda, Senhor, em nome de Jesus, mas use o nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, acima, abaixo, dentro e fora, todo o poder em tudo está em Jesus Cristo. Muitos querem ter, muitos pensam ter alguma autoridade, algum poder, mas só Ele tem todo o poder. Aleluias. Tenha liberdade, Senhor, para mudar, Senhor, para libertar, para curar, para renovar, Senhor. Por isso nós estamos aqui, para clamar ao Senhor, para louvar o Senhor.
ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos por um momento. Vamos até o nosso lar espiritual. Visualize o seu lar neste momento, o seu lar físico, mas que representa o seu lar espiritual, a sua vida, os seus familiares, os seus pais, seu casamento, seus filhos, tudo que você tem, tudo que você é. Vamos clamar nesse momento pelo lar, pela instituição, família, pela extensão da igreja chamada família. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, nós aqui reunidos, aqueles também que estão acompanhando, Senhor, este momento de oração, estão orando, estão clamando, colocando as suas famílias, colocando os seus filhos, colocando, Senhor, os seus entes queridos, Senhor, colocando os seus familiares, aqueles, Senhor, que moram no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, Senhor, o teto este a qual, muitas das vezes, Senhor, esconde, Senhor, máculas, Senhor, esconde muitas vezes, infelizmente, Senhor, mentiras, Senhor, esconde muitas das vezes aquilo, Senhor, que está oculto aos olhos dos homens, mas não aos teus olhos. Muitas vezes feridas, Senhor, machucados nos corações, Senhor, máculas que já, Senhor, se fizeram no meio dos lares, nos casamentos, nos relacionamentos. Nós queremos clamar por eles, Pai, em nome de Jesus, por restauração, por avivamento, Senhor, por perdão, Pai, em nome de Jesus nos lares, para que em nome de Jesus possa ser, Senhor, restaurado, possa ser avivado, renovado, a alegria, Senhor, da convivência, Senhor, do amor, daquele momento, Senhor, tão gostoso, Senhor, a qual, Senhor, houve, Senhor, o início do relacionamento, do casamento, Pai. Nós queremos te pedir pelos lares em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nossos lares, abençoa, Senhor, nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, nossos pais, nossos filhos, Senhor, nossos sobrinhos, nossos tios, Senhor, nossos avós, todos aqueles, Senhor, que são nossos familiares, clamamos a Ti por toda sorte de bênçãos sobre as suas vidas. Queremos te pedir, Senhor, pelos nossos filhos, que profetizar sobre a vida deles, aproveitar este momento tão especial, Senhor, ao qual nós queremos aproveitar para pedir, Senhor, aonde eles pisarem os seus pés, Pai, aonde eles tocarem as suas mãos, que em nome de Jesus, este nome que tem todo o poder, eles sejam bem-sucedidos em tudo, Senhor. Nós profetizamos sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Te louvamos, Pai, te adoramos. Desejando, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor, a cada momento, Pai, em nome de Jesus. Que isso seja, Senhor, uma constante, Pai, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Declare, clame este louvor, clame essa palavra dando este louvor. Aleluias.
Senhor, depositados neste momento, que eu falasse, Senhor, por cada trabalho, Senhor, aqui representado, por cada lar aqui representado, cada dispensa, cada projeto, Senhor. Estamos no início de ano e muitas pessoas, Senhor, muitos negócios aqui representados, muitas pessoas, muitos colaboradores, Senhor, funcionários, Senhor, que estão, Senhor, desejando mudar, ter uma nova visão, ter um novo projeto nesse início de ano, Senhor. Nós te pedimos por cada um deles, em nome de Jesus, pela fonte do sustento de cada um. Nós te pedimos, Pai, por toda sorte de bênçãos sobre a vida de cada um, sabedoria, Senhor, porque capacidade humana, Senhor, inteligência, Senhor, é diferente da sabedoria que vem do Senhor. Quando falamos de sabedoria, estamos falando da parte do Senhor. O Senhor é quem tem sabedoria, o Senhor dá a quem pede, e nós te pedimos, Pai, por sabedoria, entendimento e compromisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Neste momento entregamos, colocamos a gasofilaço, Senhor, entregamos nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus, ao único que é digno de receber, não há outro, só o Senhor é Deus. Aleluia. Ser declarado, ser mencionado, os feitos do Senhor, os teus feitos, as tuas misericórdias, o teu amor, como lemos, como no início deste culto, Senhor. Digno é o Senhor de ser declarado, de ser mencionado como Deus, único e suficiente, para todos e por todos e para todos sempre. Ao único que é digno, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Como já dissemos aqui, não cansaremos, Senhor, jamais. Sempre declararemos que a tua misericórdia e o teu amor não tem fim. Porque é assim sobre todos. Obrigado, porque mesmo sendo, sempre foi Deus, se despojou de sua glória, saiu do seu trono. O rei saiu do trono e habitou entre nós, como homem, mas 100% Deus, sabendo de tudo, vendo tudo, com a sua onisciência, com a sua onipresença, com a sua onipotência, preso, se assim podemos dizer, em um jarro de barro, mas perfeito, perfeito, sem trincas, sem mácula, feito pelo oleiro perfeito, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, para que pudéssemos estar aqui hoje, como vasos, sim, também, não perfeitos, mas buscando, pelas mãos do oleiro perfeito, sermos também, de glória em glória, dia a dia, até a vinda do Senhor, até o grande dia, até aquele dia que Ele dirá: venha louvar, engrandecer, adorar, sem as máculas, sem as trincas. Venha, aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, aleluias. Podemos sentar, amados. Aleluia. Graça e paz para os irmãos, amém? Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. À medida que forem achando, fiquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Estar de pé significa reverência, respeito. Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, João, falando, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto.
e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Amém e amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nesse momento, Senhor, me coloco diante de Ti para ministrar a palavra nessa noite. Tenha misericórdia da minha alma, Pai. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados, porque sabemos que não somos dignos de estar diante do Senhor. Mas o sangue de Cristo nos faz digno. Ele nos perdoa, nos purifica. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter conhecido Cristo e ter sido salvo. E neste momento, pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra. Te peço, Senhor, que tudo aquilo que for tentar impedir, Senhor, a ministração da palavra nessa noite, seja repreendido. Toda distração, Pai, todo bloqueio mental, tudo aquilo, Senhor, que tentar impedir, Senhor, a Tua palavra de alcançar as mentes e os corações que estão aqui presentes, e aqueles que estão ouvindo, Senhor, pela live nesta noite, Senhor, a pregação, possam receber, Senhor, uma boa semente no coração, e uma vez ministrado, Pai, ela frutifique para aquilo que o Senhor a liberar, que haja cura nessa noite, que haja restauração, que haja, Senhor, salvação através da ministração da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, e não a nós, Pai, mas ao Teu nome dai glória, em o nome de Cristo Jesus, que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito Santo a ministrar para a glória do Teu nome, amém, amém. Podeis assentar, meu amado. Meu amado, eu li esse texto, ele é um texto que fala das coisas que ainda vão acontecer, né? As últimas coisas, e isso é chamado, né, para quem gosta de estudar a Bíblia, de escatologia, mas eu não quero pregar sobre escatologia, não vou falar sobre a volta de Cristo, e não vou falar daquilo, né, que nós já estamos vivendo uma parte e que ainda virá um pouco mais para frente. Eu gostaria de usar um versículo que está aqui, meu amado, e mostrar para você o quanto é importante você entender o que Deus pode fazer na sua vida e na vida da sua família. A gente lê esse texto e eu sei que muitas pessoas gostam de citar e falar de o leão da tribo de Judá, né? O leão para cá, o leão para lá. Mas se perguntar para eles, por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Por que que ele é assim conhecido? Aí a pessoa às vezes não sabe explicar. Não sabe explicar. E diz assim no versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meu amado, nesse versículo nós temos aqui duas promessas sendo cumpridas. Essas promessas foram feitas lá no começo, quando Deus escolheu uma família. Eu quero falar sobre família nessa noite, para trazer ao mundo o Salvador. Nós sabemos que a história de Deus com a humanidade, ela passa pela família, ela não passa pela igreja. A igreja é uma consequência da família, amém? A igreja é uma consequência da família. Quando Deus decidiu destruir a terra a primeira vez, porque Ele vai destruir a segunda, para quem não acredita, mas vai, né? Que Ele destruiu, quando Ele trouxe juízo na época de Noé, Ele escolheu uma família. Não foi um casal, foi uma família, para poder ser salvo e dar continuidade ao plano que ele tinha. Quando ele começou a querer revelar para a humanidade aquilo que ele era e quem ele era, ele escolheu uma família, a família de Abraão. E assim Deus tem feito, meu amado. E sempre no meio da família, Ele vai escolher alguém para fazer a diferença naquela família e mudar a história daquela família. É o que nós vamos ver a partir daquilo que nós meditarmos aqui. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre o leão da tribo de Judá. Aonde que está essa promessa? Está em Gênesis capítulo 49, no versículo 9 e 10. Por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Por causa dessa promessa. Essa promessa foi feita, meu amado, a Israel, ou Isaac, ou Jacó, antes chamado de Jacó. Quando ele teve os 12 filhos dele, no capítulo 49, ele vai abençoar filho por filho. E quando chega na pessoa de Judá, ele diz o seguinte: Judá é o leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Ou seja, do inimigo você vai prevalecer.
Encurva-se e deita-se, como um leão, como leoa. Ou seja, o leão deita, meu amado, quando ele está pronto para dar o ataque. Não sei se vocês sabem disso. Antes dele atacar, ele deita, né, para poder dar o último pulo. Encurva-se e deita-se como um leão e como a leoa. Quem o despertará? Aí ele fala assim, quem chamará? Quem despertará esse leão que está pronto para pular? Aí ele continua no versículo 10. O cetro não arredará de Judá. O versículo 9 ele estava falando de Judá, e continua. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Preste muita atenção nisso. Até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Então ele está falando, meu amado, aqui, que da descendência de Judá viria um que reinaria eternamente. Presta atenção nessas palavras. Reinaria eternamente. E ele diz uma palavra aí que muita gente, eu acho que nem presta atenção. Siló. Essa palavra, meu amado, segundo os estudiosos, é só para você entender o que ele está falando ali. É uma palavra de difícil significado. Mas no original significa aquele que virá. Aquele que deve ser esperado. Ou seja, quando Israel, né, Jacó, já nomeado de Israel, estava abençoando os filhos, ele falou assim, olha, de Judá virá um e deve ser esperado, e ele reinará sobre todos os povos. Vocês prestaram atenção no versículo que nós lemos, lá no capítulo 5, que ele preparou povos de todas as, diz assim, ó, constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra, de todas as tribos, língua, povo e nação. E ali fala que Siló virá. Desses dois versículos, meu amado, 49, 9 e 10, é que dá o título de Jesus, lá em Apocalipse, de leão da tribo de Judá. Você fala assim, o que tem a ver isso? Você vai entender daqui a pouco como isso aí tem a ver com família. A outra promessa que tem lá em Apocalipse, capítulo 5, fala assim, a raiz de Davi. Essa aqui, meu amado, eu particularmente amo muito essa promessa. Porque quem estuda a Bíblia e gosta de estudar os personagens, Davi é um dos personagens que mais fala da humanidade do ser humano diante de Deus, que fala de temor, que fala daquela pessoa que reconhece quem Deus é Davi. E essa promessa aqui, quando fala aqui, né, que ele será a raiz de Davi, ela está lá em 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim, isso aqui é Deus falando para Davi, viu, meu amado? Ele tinha preparado para poder construir o templo. Deus falou assim, olha, você não vai construir o templo para mim, Davi, porque você é um homem sanguinário, um homem de guerra. Mas um filho seu se levantará. É a primeira promessa do templo de Salomão. Mas, na realidade, quando você vai ler isso, ele está falando de um templo muito maior que a igreja, amém? Não a construção humana. Olha só o que Deus fala para ele. Quando os teus dias se cumprirem, ou seja, quando você morrer, Davi, e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, um descendente, o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Aqui ele está falando de Salomão? Tá. Porque o contexto é falando do tempo, mas está apontando para a igreja. Amém? Aí ele fala, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono de quem? Do reino de Davi. Então, quando lá em Apocalipse fala que ele é a raiz de Davi, estava falando dessa promessa. E Davi morreu. Salomão morreu. E a descendência de Davi foi morrendo. Aí você vai ler, por exemplo, Isaías capítulo 11. Ele vai dar continuidade a essa profecia. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 5, diz assim, do tronco de Jessé. Quem que é Jessé? O pai de Davi. Amém? Meu amado, deixa eu contar uma historinha para você que muita gente não sabe. Você não vai encontrar isso na Bíblia, isso é tradição e história. Aí você fala assim, irmão, você vai ensinar tradição e história? Não, a gente precisa falar daquilo que os estudiosos falam para você entender. No Salmo 51, quando Davi fala assim, eu em pecado fui gerado. Muitas pessoas falam que ele está falando de um pecado de forma contextual, de uma forma genérica. É também. Mas, na realidade, meu amado, para quem não sabe, Davi era um filho bastardo. Era um filho bastardo. Assim, o que é um filho bastardo? Ele era um filho fora do casamento. Depois, Jessé casou realmente com a mãe de Davi. Mas ele era um filho que nasceu antes. Os irmãos entenderam? Antes de se casarem.
E naquela época, todo filho que nascia fora do casamento era considerado bastardo. Por isso que você vai ler lá, você vai ver que os irmãos de Davi, os que eram mais velhos, que não era filho da mesma mãe, por isso que ele é considerado um filho bastardo, porque depois é claro, igual eu falei, Jessé casou. Mas ele era odiado, por quê? Por causa da origem dele, os irmãos entenderam? Por isso que ele era meio desprezado. Mas aí, Deus faz aquela promessa para Davi e Isaías continua falando, do tronco de Jessé sairá um rebento. Aí ele fala, e das suas raízes um renovo, ou seja, não é que todo mundo pensou que Davi, a descendência de Davi estava morrendo, que tinha acabado, ele fala que do tronco, que havia morrido, ia sair um novo rebento. Ele continua, pode passar. Ele fala assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, ou seja, ele vai ser um exemplo de temor do Senhor. Não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, que é a palavra, meu amado. Muita gente não entende. A vara da sua boca é a palavra. Ele fere. A palavra de Deus machuca, meu amado. A palavra de Deus ofende. A palavra de Deus, ela destrona a gente dos nossos egos. A palavra de Deus, ela destrói, mói a gente. Porque Deus quer que a gente tema Ele, espere Ele, o juízo que havia, que a gente busque a salvação. Aí ele continua. A vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso aí é o juízo no final. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. No versículo 10, ele vai repetir de novo. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Olha que coisa mais linda, meu amado. Lá em Gênesis fala do leão da tribo de Judá. Aí vem 2 Samuel, fala da promessa da raiz de Davi. E esse é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia, meu amado, sobre a vinda de Cristo. Isaías, depois você leu Isaías capítulo 11 todo, e guarde esse texto. E se você for ler um pouquinho mais para frente, em Jeremias, no capítulo de número 23, Jeremias 23, 5... Jeremias 23, 5 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em quem levantarei a Davi um renovo, justo e rei, que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Uma palavra que muita gente não gosta de ouvir hoje em dia, justiça e juízo. As pessoas querem que o pecado seja normalizado e acham que não vai vir justiça nem juízo. Continuando, versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará, os dois reinos, o reino do sul, Judá, né? Judá e Benjamim, e o reino, as outras tribos, Israel, habitará seguro. Hoje é um estado só, né? Será este o seu nome, com que será chamado? Quem será chamado? O renovo de Jessé. Senhor, justiça nossa. Se você quer entender a justiça, como que Jesus é justiça nossa, leia Romanos capítulo 5, que lá vai falar como que Cristo se tornou nossa justiça, tá? E lá em Lucas, meu amado, no capítulo de número 1, isso é só uma introdução para você entender, meu amado. E lá em Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele fala que do ventre dela essas promessas se cumpririam. Ele diz assim, eis que conceberás, o anjo Gabriel falando para Maria, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, preste atenção, Deus, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, ou seja, sobre Israel, e o seu reinado não terá fim. As tuas promessas. O anjo Gabriel falou para Maria, esse menino que você está esperando, Maria, Jesus, a quem você vai pôr o nome de Jesus, as duas promessas mais antigas que tem sobre o Salvador, né, a semente da mulher, que Jacó, né, Israel, impetrou lá sobre o filho dele, Judá, que se levantaria um leão, e Davi, a raiz de Jessé, vai se cumprir, Maria, vai se cumprir. Aí você fala assim, e o que tem a ver isso com Judá? Um pouquinho mais ainda, em Lucas capítulo 3,
O Evangelho de Lucas, meu amado, você encontra duas... Deixa eu só explicar um negócio rapidinho para vocês. Você encontra duas genealogias de Cristo. Uma está em Lucas, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, e a outra está em Mateus, capítulo 1. Qual que é a diferença das duas? Por que tem duas genealogias? Quando você lê a genealogia de Lucas, você vai ver que está falando da descendência humana de Jesus até Deus. Você vai lendo e vai falando assim, aí vai falar filho de Abraão, filho de Adão, filho de Deus. Lá. E a outra, que está em Mateus, é a linhagem prometida. A linhagem daquele que viria. A linhagem de Abraão, que formaria, né, a nação santa. É por isso que muitas vezes os judeus falam assim, em alguns textos, né, falam assim, não fala isso comigo não, porque eu sou filho de Abraão, porque eles tinham orgulho da descendência. E lá em Mateus capítulo 1, que nós vamos ler alguns daqui a pouco, vai falar que Jesus é tanto descendente de Judá, filho de Abraão, como de Davi. Aí vai de novo lá para Apocalipse. A raiz, o leão de Judá e a raiz de Davi. Mas em Lucas capítulo 3, versículo 23, diz assim, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério, ela como se cuidava, filho de José, filho de Eli, está falando da linhagem humana. Eu não vou ler tudo não, meu amado, porque senão já vai tomar muito tempo, mas depois você ler na sua casa, você vai ver que desse versículo, começando de José, que era o pai humano, né, de Jesus, chega até Deus. Porque está falando da linhagem humana dele. Aí no versículo 30 vai falar o seguinte, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, aí está falando que Jesus é descendente de Judá, filho de José, aquele ali é outro José, tá? E depois, mais para frente, no versículo 38, vai falar o seguinte, Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Fala que no caso, né, Jesus era descendente da tribo de Judá, era descendente de Davi e era descendente de Sete, de Enos, filho de Deus. Aquela ali, meu amado, é considerado a linhagem santa, que a Bíblia chama, a linhagem santa, dos homens que geraram a nação santa, que gerou a igreja. E lá em Mateus, para a gente terminar essa parte, porque aí eu vou na parte que, vamos falar assim, que interessa, tá? É só para você entender quem foi Judá, tá? Mateus, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aí já começa mostrando que ele é o descendente de Davi, a raiz de Jessé, a promessa está se cumprindo, filho de Abraão. Aí, até o 3. Aí ele continua. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá. As duas promessas nos dois versículos. Filho de Davi, descendente de Judá. Mas o versículo... Pode pular para o 6, irmão. Diz assim, Jessé, que é o pai de Davi, gerou a Davi, e o rei Davi a Salomão. Daqui, aí fala só que Jesus era descendente de Jessé, a raiz, né, de Jessé, o renovo de Jessé, a raiz de Davi. Os irmãos entenderam? Mas o que tem de importante nisso? Você falou de Jesus, está falando de Judá. Porque todos eles, meu amado, têm a ver com Judá. Na hora que você vai ler, você vai sempre falar. Não fala de José, na genealogia de Cristo não fala de José, não fala de Manassés, não fala de Efraim. É interessante, né? O que Judá fez? Era mais interessante se Jesus tivesse vindo da linhagem de José. Mas a promessa era para Judá. Olha que coisa interessante. Você tinha parado a pensar nisso? Por que Jesus não veio da linhagem de José? Por que Jesus não veio da linhagem de Levi, o sacerdote? Por quê? Por que a Bíblia destaca que Jesus era o leão da tribo de Judá, por causa da promessa, filho, né, descendente, né, de Davi, o filho de Jessé, o renovo, e eu contei a história, meu amado, de Davi, que ele era um filho bastardo de um casamento. Eles casaram depois, igual eu falei, mas foi gerado antes do casamento, antes do matrimônio, e naquela época era uma coisa absurda, né? Deveria ser hoje ainda, né? Mas é por isso que ele era tratado daquela forma. Eu queria falar algo para você, meu amado, e gostaria que você prestasse muita atenção. Cada um aqui carrega uma história consigo. A história da sua família. A história do seu pai e da sua mãe.
A história dos seus avós. A história dos seus antepassados. De alguma forma, uma geração foi sendo marcada pela outra, com coisas boas e coisas ruins. Eu louvo a Deus pela oração que o Yuri fez hoje. E foi uma confirmação do que o que é para ser pregado tem que ser pregado. Toda vez que eu venho para um culto com uma palavra, meu amado, eu peço a Deus, confirma se é isso que o Senhor quer que eu fale. Aí ele começou a orar. E ele falou de algo muito interessante na oração dele. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu presto atenção nas orações que são feitas. Eu não oro junto muitas vezes porque eu gosto de ouvir, porque aí eu concordo com a oração. Às vezes a pessoa dispara em orar junto e nem percebe o que está sendo falado. E ele falou de mágoas, feridas. Hoje tem um termo até bonito sobre famílias assim que eles chamam de família disfuncional. Que era para funcionar de um jeito e não funciona. Disfuncional é uma família onde tem tudo quando é problema. Onde pai machuca filho, filho machuca... Em todos os sentidos, viu? Quando eu falo machucar, é em todos os sentidos. Seja de agressão física ou seja de agressão verbal, agressão moral. É só deixar claro que pai chamar a atenção de filho não é ferir não, viu, amado? O pai tem que chamar a atenção do filho com amor, igual a Bíblia fala. E o filho deve respeitar o pai por temor a Deus, e não é nem ao pai. A Bíblia fala que é a Deus, para que se prolongue seus dias na terra. O temor tem que ser até um pouco acima. Mas todos nós, meu amado, eu li tudo isso aqui e contei um pouquinho da história, para você saber que Cristo veio de uma família disfuncional. Uma família carregada de problemas. Ele era humano, como eu e você. Aí você fala assim, mas será que Jesus viu José bater Maria? Eu não estou falando isso, eu estou falando que toda a família atrás, leia a história da família de Davi, meu amado. Que coisa mais triste é a história da família de Davi, incesto. Filho querendo matar o pai, pai tendo que matar o filho, filho querendo usurpar o trono do pai. Leia a história de Jacó, meu amado, que nós vamos ler daqui a pouco uma parte. Que coisa mais triste a história da família de Jacó. Uma parte nós vamos ler hoje. É sobre ela que eu quero pregar. Leia. Uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia, meu amado, que você deve aprender, o que está escrito na Bíblia não é para normalizar pecado. O que está escrito, quando Deus revela as mazelas do coração do homem, de homens que Ele escolheu, Ele não está falando que aquilo é normal, Deus não está falando que aquilo é justo, Deus não está falando que deve ser daquela forma, Ele só está mostrando que é uma pessoa como eu e você, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos ir para o mesmo caminho mau. Quando Deus mostra lá as mazelas da família de Davi, que foi rei, um homem respeitado, cuja promessa está na Bíblia, desde quando ele nasceu até Apocalipse, como nós lemos, meu amado, está mostrando que ele era um ser humano. É um homem digno, meu amado, de você ler a história, e todos nós sabemos o que ele fez. Assassino, adúltero, mas a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Que loucura que é essa, meu amado? Porque Deus está mostrando que apesar de toda a mazela, se você quiser, Ele pode transformar o seu coração. Se você quiser, Ele pode mudar a história da sua família, hoje, agora, porque essa pregação é para você que está ouvindo em casa e para você que está aqui. Eu quero que você pense em tudo aquilo que vai ser falado, meu amado, e que você olhe para a história da sua família, e você, jovem que está aqui, ou você que já é casado dentro do tempo, você não precisa repetir a história do seu pai e da sua mãe. Você pode fazer uma história diferente quando Jesus entrar na sua vida. Na vida da sua família, de verdade, de verdade. Gênesis capítulo de número 29. Eu sinto muito, meu amado, quando eu vejo algumas coisas sendo faladas por falta de conhecimento da Bíblia. Vou dar um exemplo só. Eu conheci muitos pastores que têm problemas difíceis com os filhos. E vi muitas pessoas culpando o pastor e a pastora, né, o pai e a mãe, por aquilo que o filho é. Meu amado, se fosse assim, Samuel não podia ter sido o que ele foi. Que os filhos de Samuel eram terríveis. Isso está onde? Na Bíblia. A Bíblia fala que eles eram terríveis, a ponto do pai ter que chamar a atenção deles. É só você ler a história de Samuel. Aí eu te falo, Samuel era menos santo só porque o filho deles não obedecia e respeitava a Deus?
Samuel não era um homem de Deus só porque os filhos dele, quando cresceram, escolheram caminhos errados? A gente tem que saber diferenciar as coisas. Quando o pai provoca no filho uma situação, e quando os filhos, depois de certa idade, já não quer mais que o pai pegue na mão para conduzi-lo. São duas coisas distintas. Porque se um filho chega para o pai e pergunta para o pai qual o caminho que ele deve seguir, eu garanto que todo pai vai ensinar para ele o melhor caminho. Até mesmo pelos erros. Não precisa nem ser crente. Pelos próprios erros que o pai cometeu, ele tem a capacidade de falar para o filho, ó, esse caminho vai te levar para o buraco. Por pior que seja o pai. Se tiver um pouquinho de lucidez e luz na mente dele, ele vai falar para o filho, não siga esse caminho porque isso aí não é correto. Porque a sabedoria a gente aprende com a vida. Mas tem filhos, meu amado, que quando crescem, que são donos do seu nariz. Eu não posso pegar meu filho que tem 24 anos e querer que ele seja igual a mim. Eu posso aconselhar, eu posso falar, mas ele tem que viver as experiências dele. Não justifica, meu amado. A não ser que o pai, quando era pequeno, não ensinou o caminho para o filho. Aí já é outra coisa na Bíblia que a gente depois conversa, porque nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 29, os últimos versículos. Quem é Judá? Por que Judá entrou como promessa daquele que foi o único achado na eternidade para abrir o livro? Por que aquela promessa que foi feita depois, né? Que ele nasceu, aí que Jacó vai orar pelo filho e faz a promessa que ele era como um leão e que dele viria aquele que teria o reinado eterno. Gênesis, meu amado, capítulo de número 29, a partir do versículo, preste muita atenção. A partir do versículo de número 31, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada por quem? Por Jacó. Olha que família mais... Deixa eu fazer um adendo aqui antes. Meu amado, eu falei aqui que quando a Bíblia mostra as mazelas da humanidade, não é para normalizar pecado. Deus nunca fez ninguém para casar com mais de uma mulher. No sentido que eu falo assim, ao mesmo tempo, tá? É claro, se o cara fica viúvo e vai casar de novo, a Bíblia diz que não tem problema. Mas poligamia nunca foi plano de Deus para família nenhuma. Quando você vai ler a história aqui de Jacó, você vê que ele trabalha 7 anos por causa de Raquel, ele é enganado pelo pai dela, dá para ele a filha mais velha, que é Lia. Aqui já começa a história de uma família disfuncional, porque ela era desprezada e ela esperava que alguém casasse com ela e ela foi dada. Imagina, foi dada. Não perguntou para ela, você quer casar? Não, você vai casar porque você é a mais velha. Mas a Bíblia fala que ela amava a Jacó. Mas Jacó não amava ela, amava Lia, amava Raquel. E o que acontece? Aí você vê uma história de poligamia. Aí você vê uma história como de Sara, eu não vou ler agora não, no capítulo 16, aí de Gênesis, quando Sara não engravida e pega e dá a escrava dela, Agar, para Abraão gerar um filho que havia sido prometido por Deus. E Sara vai lá e tenta atropelar o plano de Deus e dá. Aí você fala assim, isso era aceito por Deus? Não, mas era aceito na cultura da época. Os irmãos estão entendendo? As mazelas do homem, meu amado, saem do coração corrupto. E o mundo continua mal do mesmo jeito. A Bíblia fala assim, lá em Gênesis capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2 lá de Gênesis, que Deus fez macho e fêmea, os dois se tornaram uma só carne. Esse é o princípio, um homem e uma mulher. Não é homem e criança, não é homem com homem, não é mulher com mulher, é um homem com mulher. 2 adultos, conscientes do que está fazendo. Fez o casamento. E esse é o princípio. E aonde que você vê a corroboração disso? Do próprio Cristo. Quando chegaram para ele e perguntaram sobre o divórcio, ele falou assim, mas é lícito dar a carta de divórcio para a mulher? Aí Jesus falou assim, não, no princípio não era assim, no princípio o casamento era eterno. Aí ele falou assim, mas por que Moisés deu? Aí Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês. Por causa de que o coração de vocês é duro. Não aprende, não respeita, não sabe. Casamento não é brincadeira. Casamento é responsabilidade, é eterno. Por mais que você fale que não, é eterno. Aí
você vê toda a história depois, você lê na sua casa. Desculpe, meu amado, a verfência, mas é porque é uma palavra tão séria para hoje, meu amado. Aí você vê uma história aqui o camarada casa com uma, depois casa com a segunda, depois a mulher vai e pega a escrava e dá para o... Eu estou resumindo a história para você entender o que eu vou falar aqui. Aí você vê Lia dando a escrava dela para Jacó gerar filho, porque depois de um tempo ela para de ter filho. Aí depois você vê Raquel dar. Aí depois que Raquel deu a empregada dele, ela gera 2 filhos, José e Benjamim, e morre. Aí você fala assim, a poligamia é permitida por Deus? Não. Mas Deus não esconde, eu posso falar para você, a mazela do coração do homem, para mostrar que nós, meu amado, se deixarmos ser conduzidos por nossos corações, nós vamos errar e feio. E feio. Por isso que eu gosto de falar muito, os irmãos que já me ouvem aqui sabem, que eu gosto de falar muito de princípios eternos de Deus, princípios de casamento, macho e fêmea, homem e mulher, adultos, conscientes do que estão fazendo. Quando eu falo adulto é na capacidade de consciência, viu, amado? Independente da idade, tá? Capacidade de consciência do que estão fazendo. É eterno, só quando acaba o casamento? Quando um dos dois morre ou quando a gente for arrebatado. É assim que é. Eu não posso falar diferente. Agora, preste atenção, meu amado. O que uma coisa que começa errada gera numa família? Gera uma família disfuncional. Aí eu vou lá agora. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Agora nós vamos. Diz assim, vendo o Senhor que Lia era desprezada por quem? Por Jacó, porque Jacó amava Raquel, mas foi enganado pelo sogro, então ele desprezava. Não é essa mulher que eu amo. Aí diz assim a palavra, fê-la fecunda, Raquel não gerava filho. Raquel não gerava... Eu estou resumindo, depois você lê o capítulo 29 e o capítulo 30 para você entender a história. Ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, preste muita atenção nessas palavras, meu amado. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ela queria gerar filho para quê? Para fazer com que o filho dela fosse o motivo do amor do marido que não a amava. É assim que começa a história de funcionar. Eu conheço pessoas que se engravidam para prender homem. Perdoe, meu amado, a gente está aqui para falar a verdade. Ou eu estou mentindo? Nesse mundo vocês nunca viram isso. Olha só o que essa mulher fez. O primeiro filho chamou Rúben, por quê? Ela explica, ela fala o nome e ainda explica. Pois disse, o Senhor atendeu minha aflição. Ela estava aflita, meu amado. Ela estava aflita, porque ela fazia de tudo, cozinhava bem, cuidava da roupa, fazia tudo, mas Jacó não a amava. Ela estava aflita, aí ela faz o quê? Vou arrumar um filho. É claro que aqui Deus abençoou, né? Aí fala que foi Deus que abriu a mata, porque Deus tinha um propósito. Até nas famílias disfuncionais, Deus trabalha para o bem daquilo que Ele quer. Aí ele fala assim, e o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Motivo, ela estava aflita, agora o marido vai amar no amor. Aí vem o segundo, versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida. Ele me desprezava. Preterida que chega a ser até odioso. Odiar e odioso são coisas parecidas, mas não são iguais. Ou seja, ele tolerava ela. Amém? Ela se tornou odiosa para ele. Imagina a mulher, agora eu tenho um filho. Olha seu filho bonito. Aquilo se tornou odioso. Aí fala aqui, ó. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, diz, soube o Senhor que eu era preterida, ou seja, era desprezada. E me deu mais este, chamá-lo-ei Simeão. Primeiro, ela se sentiu o quê? Aflita, porque não conseguia prender o amor do marido. Aí achou que o filho ia resolver o problema, né? Agora meu marido, o marido no amor. Aí vem o segundo, já que ele está me desprezando, eu vou arrumar mais um. Aí vem quem? Simeão. 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora, desta vez, se unirá a mim, mais a mim. Ou seja, mais a mim. Agora já estava começando a ficar satisfeito. Ele não precisa me amar igual ama Raquel, mas pelo menos ele vai começar a gostar de mim. É o que ela está falando ali. Aí ela fala assim, mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Agora o negócio está caprichado. O primeiro ele não atendeu, o segundo ele me desprezou, agora
ele pode querer um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Por isso lhe chamou Levi. Agora preste atenção no versículo 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei ao Senhor. Ela não falou que era para o marido. Ela não falou que tinha algum outro motivo. Assim, agora eu vou agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho. E por isso lhe chamou Judá. A história começou a mudar quando ela começou a louvar a Deus. Meu amado, sinta o que Deus está falando com você. Preste atenção no que Deus está falando. Você não precisa repetir a história da sua família. Não é porque seu pai fazia algumas coisas com sua mãe que você deve fazer com a sua esposa. Não é porque você cresceu num lar onde você viu violência que você precisa repetir a mesma história. Mulheres que estão aqui, independente do que você viu, do que seu marido fez, você pode mudar a história. Eu tenho certeza que Deus está falando com você que está aqui nessa noite com alguém e com alguém que está assistindo. Deus quer mudar a história da sua família não é disfuncional, ela só não conhece Deus. Ela só não se põe naquilo onde Deus quer. E aí você vai falar assim para mim: irmão, então está resolvido, é só a gente buscar Deus? Não, enquanto você estiver nesse mundo você vai ter problema. Porque depois você vai ler o capítulo 30, só problema, meu amado. Só problema. Porque as pessoas, às vezes, por mais que ela ouve um caminho certo, elas são de dura serviço, são impetuosas e continuam seguindo os caminhos errados. Às vezes louvando a Deus, às vezes servindo a Deus, mesmo assim anda por caminhos errados. Lia, meu amado, ela fez do casamento dela com motivações erradas. Vocês entenderam os 3 primeiros filhos? Ela tinha motivação errada. Ela queria prender o marido, gerando filhos. E filho é uma benção. A Bíblia fala que filho é uma benção, meu amado. Mas ela estava fazendo aquilo por um motivo errado. Ela estava usando os filhos. E quantos casais hoje, meu amado, que usam os filhos para ofender o marido? Ofender a esposa? Filhos que separam os pais porque... Em qual sentido que eu falo? No sentido de que fala mal do que um fez para o outro. Erros, meu amado, tem que ser acertado na família. Errou, o pai adulterou, a mãe não quer perdoar, tem que ser consertado. Mas a gente não tem que instigar o fim de uma família por atos errados. A não ser quando há violência, a não ser onde está no extremo, igual a gente está vendo por aí. Não estou falando disso aqui não, pelo amor de Deus. Porque essas famílias, meu amado, com certeza, elas começaram com motivos errados. Ainda entra o diabo na história. Muita gente não acredita no diabo, né? O diabo ganhou muito quando as pessoas começaram a acreditar que ele não existe. Aí ele falou assim: agora eu estou feito. Porque ninguém espera que ele atue na vida das pessoas. Mas ele atua. Ele destrói famílias. Destrói casamento. Hoje, meu amado, as pessoas estão normalizando os pecados. Hoje não se fala que jovem nem casar virgem, que é um princípio bíblico, porque está na Bíblia. O casamento é consumado no ato sexual, não é no papel. Muita gente acha que é no papel, porque o juiz assinou. Não, é no ato sexual, por isso que os dois têm que se manter puros. Ah, irmão, mas eu já... Meu amado, aí é outra história. Quer ver uma história triste que está na Bíblia? A história da mulher do poço de Jacó, em Sicar. João, capítulo de número 4. Eu já vi muito pregador falando, meu amado, que aquela mulher era uma prostituta. Ela não era, viu? Pelo histórico ali, quando você lê o contexto, ela era uma mulher desprezada por 5 maridos. Por 5. Ela não era prostituta, como alguns pregam. Ela era desprezada. O que era desprezada? Ela casou com um, por algum motivo ela separou, o cara mandou ela embora. Ela casou com o segundo, por algum motivo que aconteceu entre eles, talvez porque ela não gerasse filho, porque naquela época a mulher que não gerava filho não tinha valor nenhum. E ela casou com o terceiro, ela casou com o quarto, casou com o quinto. O quinto não deu carta de divórcio para ela, como Moisés mandou, e ela estava com o sexto quando encontra com Jesus, e Jesus fala para ela assim: chama o teu marido. Ela fala assim: eu não sou casada. Por quê? Porque se ela não tivesse o papel de divórcio, ela não poderia casar.
Ela não poderia casar. E ela falou assim, não, eu não sou casada. Aí Jesus falou assim, dizeste bem, porque o que já tiveste 5 e o que tem agora não é seu. Por quê? Porque ela não era casada de papel passado, segundo a lei de Moisés. Você já parou para pensar quantas traumas, como o Yuri orou, que essa mulher tinha? Quantas feridas que essa mulher tinha na área emocional da vida dela? Quantas vezes que ela foi desprezada pelo marido? Imagina o que aqueles maridos fez com ela. E o que estava, o 5º, foi o pior de todos, porque não quis dar para ela a carta de divórcio, para ela poder tentar mais uma vez ser feliz com o 6º. Porque o que aquela mulher queria, meu amado, era ser feliz. Isso está lá em João capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Família disfuncional, meu amado. Homens que desprezam a mulher, mulher que despreza o marido, pais que desprezam filhos, filhos que desprezam os pais. E é interessante, meu amado, eu estou até escrevendo um texto sobre isso, que eu vou publicar essa semana no site da organização que eu trabalho, e que é interessante que os últimos versículos do Antigo Testamento fala da vinda de Elias, apontando para João Batista, e fala assim que ele converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos ao pai, chamando os justos ao caminho da retidão. Deus sempre preocupou com a família, meu amado. O projeto de Deus sempre foi a família. A igreja é o segundo plano. O primeiro sempre foi a família. Mas sempre a família teve problema. Aí Deus teve que trazer Cristo para nos ensinar a ser melhor um pouquinho. Porque perfeito nós seremos lá no céu. Mas melhorar nós podemos todos os dias. Melhorar nós podemos todos os dias. Eu posso respeitar mais minha esposa do que eu respeitava o ano passado. Os filhos podem respeitar mais os pais, porque tem que querer. Porque se você não querer, não vai acontecer, meu amado. Não vai acontecer. Outro dia eu estava numa reunião, eu falei para uma pessoa dando testemunho, falei para ela que eu antes achava que amava meu pai, eu tinha respeito. Até o dia que Deus mudou meu coração e mostrou que além do respeito eu tinha que amar. Porque antigamente, os pais da gente eram, os pais bravão, e às vezes gerava na gente mais medo do que temor, E a gente tinha respeito, e ficava magoado com algumas coisas que eles faziam. Mas aí vem Jesus e fala, não, você está trocando a ordem. O amor gera respeito. O verdadeiro amor é que gera temor e respeito. O amor verdadeiro. A gente vive num tempo tão fácil de pecar, meu amado. Você pega esse trocinho aqui, adultério está na mão. Tá ou não está? Eu estou mentindo? O adultério está na mão. É uma mensagenzinha de um amigo do trabalho. É uma brincadeirinha de um conhecido. É um videozinho mandado por aquele amigo mais, que gosta das coisas mais quentes. E você vai indo embora. Mas está na nossa mão para controlar. Para escolher as amizades, os grupos que a gente pertence, aquilo que eu vejo e o que eu não vejo, está na minha mão. Depois não adianta culpar Deus, meu amado. Depois não adianta falar que Deus não resolveu o problema do casamento. Não adianta falar que Deus não converteu o coração da esposa, do esposo e do esposo para a esposa. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E às vezes a gente planta coisas escondidas, ocultas, achando que o marido, o filho não está sabendo. Mas a semente vem. Uma hora ela germina. Judá recebeu uma oração do pai dele, Jacó, falando, impetrando uma bênção nele, que ele seria aquele que daria origem à raiz de Jessé, que seria Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquilo que Jacó falou para Judá lá, dá o que, uns 800 anos, não mais, quase 1000 anos, antes de Cristo nascer, vai se cumprir lá na eternidade. Uma bênção que o pai deu para o filho. Impetrou nele uma bênção. Aí você fala assim, Judá foi fácil? Não. Não despreze os seus filhos, por pior que eles sejam, meu amado. Não despreze os seus filhos, por pior que eles sejam. Não normalize pecado.
Hoje tudo, como eu falei que está na nossa mão, faz o quê? Estão erotizando as crianças. Vídeos ensinando dança com roupas, erotizando crianças. Você acha que essas crianças vão nascer sadias? As músicas que elas cantam aí na rua, meu amado, você acha que isso não afeta a mente e o coração dessas crianças? Por que aqui na igreja a gente trabalha tanto, preocupa tanto com as crianças, meu amado? Porque lá fora, o mundo inteiro quer tragá-las. De todas as formas que você pensa, paz. E vai chegar uma hora, eu estou falando de experiência, o pastor tem mais experiência do que eu. Vai chegar uma hora que seu filho vai crescer e ele vai ter que começar a tomar os caminhos dele. E a gente não vai poder intervir muito mais. Então, enquanto ele estiver perto de você, faça o máximo. Talvez o máximo você ache pouco. Talvez você ache que o seu máximo é pouco, mas, meu amado, uma coisa que a Bíblia fala, que se você mostrar para o seu filho o caminho, dificilmente, ele vai dizer, mas isso também, como eu disse, falando de Samuel, não significa que seu filho vai ser salvo, não. Eu tenho que falar a verdade. Eu não estou falando que os filhos de Samuel não foi salvo, pelo amor de Deus, só estou falando que os filhos crescem. Pais mais velhos que não se culpem pelas atitudes dos seus filhos. Mas se você fez alguma coisa errada e está tempo de pedir perdão, peça perdão para os seus filhos. Filhos que estão culpando os pais pela vida que você leva, olhe para aquilo que você escolheu e para aquilo que você está fazendo na sua vida e veja se não é os seus caminhos que você está tomando que está te levando você cada vez mais para o buraco. E esse buraco não tem fundo não, viu? Não tem fundo não. Filhos que estão aqui, se vocês têm mágoas dos seus pais, busque Deus curar o coração de vocês, sarar o coração de vocês, porque se vocês não forem sarados, meu amado, isso vai influenciar o casamento e o futuro de vocês. Jovens que estão aqui, a prática sexual, as experiências sexuais, os traumas que você tiver antes do casamento, vai macular o leito seu quando você casar, e vai levar coisas terríveis, se você não se arrepender e pedir perdão a Deus. Vai perdurar na sua vida, você pode viver 30, 50, 40 anos, enquanto você não pedir perdão e não reconhecer que houve coisas erradas, aquilo vai estar no seu coração. As experiências que você teve no passado, boas e ruins, vão influenciar no seu relacionamento com o seu futuro esposo, com a sua esposa. Eu não estou falando para você confessar pecado não, meu amado, para o seu esposo e sua esposa não, pelo amor de Deus, o que é passado ficou, mas peça perdão, porque tem gente que é assim, né? Eu tenho que chegar e contar, não estou falando para você, a não ser que Deus mande, eu não estou mandando não, pelo amor de Deus, mas se você sabe que se no seu passado, você cometeu alguma coisa que isso está influenciando na hora que você está convivendo com seu esposo, com a sua esposa, dobre o seu joelho e fala assim, Deus, arranca isso de mim, muda a minha mente, muda o meu coração. Hoje o que tem de casamento sendo desfeito por causa de experiências do passado, meu amado, porque não é igual, porque não é tão bom, porque não é melhor. Boas e ruins, porque as ruins também, né, as agressões, as coisas que foram feitas, afetam também de alguma forma. Casamento hoje em dia, meu amado, é para quem quer. É para quem quer. O príncipe encantado não existe. A história é só um conto de fadas. A realidade está aqui na Bíblia. Nosso coração é corrupto e nós tendemos sempre ao pecado. E se Cristo não mudar os nossos corações, nós vamos errar o caminho. Nós vamos errar o caminho. É por isso que lá em Jeremias, capítulo 17, eu mudei um pouquinho para terminar a ordem aqui. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Duas características do coração humano distante de Deus. Quais são? Enganoso, ou seja, vai te levar você para um caminho distante. E o que? Corrupto. Você sabe o que é corrupção? A gente fala de corrupção, só lembra daquelas pessoas que pegam dinheiro público lá. Mas corrupção significa tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que está distante de Deus. Aí diz assim, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu
prova os pensamentos. Coração, ação, pensamentos, sentimentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E como se muda isso, meu amado? Já estou terminando. Já. Ezequiel, capítulo 18, a promessa de Deus para resolver esse problema. Versículo de número 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, ou seja, confesse os seus pecados, com que transgredistes, e criai em vós, o quê? Coração novo e espírito novo, ou seja, mude o seu sentimento, coração fala de sentimento. Mude o seu espírito, aquilo que você entende das coisas. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Versículo de número 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Mude o seu coração e a sua mente, dá tempo, meu amado. Na eternidade não vai ter jeito de mudar, não. Depois que partir dessa terra aqui, não tem mais conversão, não. Só vem o juízo. Só o juízo. Se você acredita que tem alguma outra forma de ser salvo depois que morre, fala para você estar redondamente. E não tente experimentar, não. Porque não vai ter jeito mais, não. E Deus ainda fala um pouquinho mais, Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, que ele pede para você fazer isso e ainda fala que vai dar uma ajudinha. Então, aspergirei água pura sobre vós. O que é água pura? A palavra, ou o Espírito Santo. E ficareis purificados. Tem uma carta de Paulo que fala que nós somos purificados pelo Espírito Santo e pela palavra. É por causa desse versículo aí, tá? E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Mas para isso você tem que querer. Para isso você tem que querer. Deus não vai fazer uma cirurgia forçada, meter a mão e arrancar. Não. Sabe como começa o processo de mudança de coração novo? Quando você dobra o joelho e fala assim: eu reconheço, Senhor, que estou errado. Eu reconheço, Senhor, que errei. Eu reconheço, Senhor, que estou no caminho errado. Eu reconheço, Senhor, que preciso do Senhor mais e mais. Me ajuda. Muda a minha mente, meu coração. Quando eu estava preparando essa pregação, eu já terminei. Não vou falar mais nada, não. Deus pediu para mim fazer uma oração específica. E Deus pediu para mim chamar, se você quiser, aqui na frente. Mas eu não vou chamar agora não, por causa que a gente está transmitindo ali. Eu não quero te expor. Mas se você depois quiser uma oração, você pode procurar a mim ou o pastor, hoje, para fazer uma oração específica para você. Eu estou fazendo o que Deus pôs no meu coração, meu amado. Para alguém que está aqui hoje. Não perca as oportunidades. Igual eu falei para você, eu achava que amava meu pai, eu tinha respeito. Eu fui curado numa pregação de um pastor lá na cidade de Varginha. Eu acho que ele nem era ainda casado com a Karina ainda. Ele ministrou e a palavra, ele não fez esse pedido, não foi essa ministração aqui não, foi uma outra. Mas ele ministrou falando que a gente precisava ser sarado de mágoas no coração. E eu fui lá na frente, meu amado, quando ele chamou. E eu falo para você, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque tem algumas oportunidades que a gente só perde. Não é que Deus não vai dar outra, mas você vai passar mais tempo com propósitos ruins, com coisas ruins acontecendo na sua vida. Eu quero fazer uma oração de forma geral. Mas se essa palavra falou com você como família, como esposo, como esposa, como filhos, eu gostaria que você, aonde você estiver, na sua intimidade com Deus aí, eu não preciso ouvir, eu vou orar por você. Fique de pé, igreja. E você que está em casa ouvindo, se você precisa também que a sua família disfuncional seja um pouquinho melhor, ou comece a melhorar, que você possa fazer. Meu amado, a gente fala tantas coisas às vezes para os filhos em momento de raiva. Às vezes os filhos falam tantas coisas para os pais em momento de raiva. E às vezes a gente não volta para pedir perdão. Às vezes, meu amado, os casais falam coisas uns para os outros em momentos de raiva. E às vezes a gente não volta para pedir perdão. É igual eu falei para você, tem pecados que a gente comete que a gente não precisa confessar para o esposo, para a esposa, porque aquilo vai expor algo do passado. Pelo amor de Deus, meu amado, isso não existe.
A não ser que Deus mande. Se as coisas foi antes do seu relacionamento com a pessoa que você vive agora como esposo, como esposa, é entre você e Deus. Se está afetando o seu casamento, é entre você e Deus. A não ser que Deus mande você falar. Eu quero orar especificamente para isso. Eu estou fazendo o que Deus mandou, meu amado. Para você que está aqui jovem, para você que está aqui mulher, para você que está aqui homem, para você que está aqui pai, para você que está aqui vovó. Se durante essa pregação você lembrou de alguma coisa que precisa ser entregue agora diante de Deus, ser confessado, não tenha vergonha, não é para mim que você está fazendo, é para Deus. E que Deus te sare, meu amado. Eu vou orar por você. Eu não preciso ouvir sua oração. Aquele que sonda os corações para dar cada um segundo o proceder, Ele também sonda para abençoar, amém? Para sarar, para curar. Expõe agora a Deus a sua necessidade enquanto eu estou falando, e nós já vamos orar e vamos terminar. Tem alguns avisos depois, mas essa oração é para você especificamente. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu sei, Senhor, como foi falado, que a Tua palavra fere, machuca. Ela nos desnuda, Pai, como diz a Tua palavra mesmo, diante de Ti. Diante de Ti nós não podemos esconder, tudo que nós fazemos está patente, Senhor, nu diante de Ti. Não temos como nós esconder o que falamos, o que pensamos, porque como diz, Senhor, o salmista, por mais que eu tente esconder no mais alto ou no mais profundo, o Senhor está. Por mais que eu esconde num lugar escuro, a Tua luz chega ali e brilha e mostra para Ti o que eu sou. Ah, Senhor, eu preguei a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Senhor, eu Te peço perdão por coisas que às vezes eu ofendi, falei, a minha família, a minha esposa, o meu filho, Pai, e às vezes eu nem percebi, mas isso ficou marcado de alguma forma, feriu, Senhor, e talvez esteja causando algum embaraço, alguma parede de separação. Ah, Senhor, assim como eu Te peço que o Senhor olhe para cada coração que está aqui diante de Ti nessa noite. Cada jovem, cada criança, cada pai, cada mãe, cada família aqui representada. O primeiro plano do Senhor foi uma família, Pai, Adão e Eva. E a Tua promessa a Abraão é que nele, através da descendência dele, de Judá, de Cristo, de Davi, as famílias seriam abençoadas porque veriam a salvação. E nós temos visto em Cristo Jesus, Pai, todas as promessas se cumprindo, Pai. Assim como Jacó prometeu a Judá, assim como o Senhor prometeu a Davi, assim como o Senhor chamou o profeta para falar da raiz de Jessé, do tronco de Jessé. E nós vimos se cumprir em Cristo, e é no nome dEle que nós oramos neste momento. Eu Te peço, Senhor, pelas famílias que estão aqui, por aqueles que foram feridos de alguma forma nos relacionamentos familiares, por aqueles, Senhor, que foram, Senhor, machucados na alma, magoados, Senhor. Pai, que o Senhor possa sarar essas feridas, Senhor. Que o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, para que as famílias sejam realmente uma bênção, Pai. E para que possamos ser abençoadores daqueles que estão à nossa volta. Para os casais que ainda estão se começando, Pai, que o Senhor possa conduzi-los para um caminho de santidade diante do Senhor, para que a Tua bênção esteja sobre eles, sobre o leito da cama deles, quando eles, Senhor, se tornarem uma só carne. Ah, Senhor, por aqueles que por algum motivo começou o casamento de uma maneira errada, como nós vimos aqui, Pai, o exemplo de Lia que tinha, Senhor, a vontade de ter filho para poder consertar o casamento dela. Ah, Pai, que o Senhor possa mostrar que esse não é o caminho, mas é o louvor a Ti, a esperança em Ti, que muda as histórias da família. Sara, Senhor, nessa noite. Cura, Pai. Converta, Senhor, os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu Te peço, Senhor, que haja união verdadeira, amor verdadeiro, Pai. Que o respeito, o temor seja pelo amor, Pai, que vem de Ti, para a glória do Teu nome. Sara, Senhor. Cura e restaura. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Amém, meu amado? Tem algum aviso, alguma coisa? Meu amado, nós vamos fazer algumas orações agora aqui no final. Vamos terminar já estão de pé mesmo, né? Amém? Nós temos aniversário, foi dia 14, Laiane? É Laiane Lopes? É? Hã? A Tayane. A Tayane Lopes, foi dia 14.
a Paula Patrícia, dia 18. Amém? Nós vamos orar pelos aniversariantes que passaram e o que está vindo aí. Amanhã, meu amado, começa a aula de teologia. Se você ama a palavra de Deus, como nós amamos aqui na igreja, amanhã você tem a oportunidade de começar o curso esse ano. É uma apostila muito interessante, viu, meu amado? A matéria é muito interessante que vai começar amanhã. Que horas que é, pastor? Não, que horas que é? Começa às 19h30 aqui na igreja, tá? Aqui a gente preza pelo ensinamento da palavra. Então vai começar amanhã, vamos assim, um ano letivo desse ano, que você venha, né? E nós vamos louvar a Deus também, agradecendo por cada um que contribuiu pelaquela cesta básica que foi pedido. Foi uma bênção na vida da pessoa que recebeu. E nós queremos louvar a Deus por sua vida, por essa igreja, que além de gostar de aprender a palavra, também gosta de contribuir com aqueles que precisam. Vamos orar e depois estaremos terminando, amém? Eu vou primeiro apresentar aqui os aniversariantes, depois nós fazemos as demais orações. Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida da Tayane, que fez aniversário, Senhor, ontem, no dia 14. Senhor, que o Senhor possa abençoá-la de uma forma especial, que o Senhor continue a conduzindo pelo temor do Senhor, pelo caminho do Senhor, que ela seja sempre submissa à Tua vontade, sensível à Tua voz, Pai. E que o Senhor a apresente de uma forma especial, Pai, que ela saiba que é o Senhor, o carinho do Senhor, Pai, por ela, que faz com que as bênçãos fluam sobre a vida dela, que ela, nesse novo ano de vida, Pai, ela possa se deixar ser conduzida pelo Senhor. Assim também pedimos, Senhor, pela Paula, Pai, que vai fazer aniversário dia 18, que o Senhor esteja abençoando ela de uma forma especial, dando ânimo e força, a conduzindo pelos Teus caminhos retos e planos, Pai, que o Senhor a encha do Teu Espírito Santo e que ela esteja sempre pronta a Te ouvir e se submeter à Tua vontade. Presenteia, Senhor, de uma forma especial, e que elas saibam, Senhor, que foi o Senhor que as deu este presente, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, nós queremos orar nessa noite pelo início, Senhor, do curso de teologia, amanhã. Senhor, nós temos visto já frutos, Senhor, deste trabalho, pessoas que têm se alicerçado na fé, no conhecimento da palavra, e nós estamos começando amanhã esse ano letivo, Senhor, de 2023, que o Teu Espírito Santo use o pastor, Pai, que o Teu Espírito Santo use ele no dom, Senhor, de mestre, Senhor, de profecia, de explicar, de ensinar, para que essa igreja cresça firme e forte, Pai, nas doutrinas santas da Tua palavra, Senhor, nos princípios eternos que o Senhor nos revelou pelo Teu Espírito e na pessoa de Cristo, e assim essa igreja possa crescer sadia, frutífera, Pai, para podermos ganhar almas para a glória do Teu nome, mas com sabedoria, ensinando verdades plenas, Senhor, e não se desviando e nem se deixando levar por qualquer, Senhor, evento de doutrina. Pai, nós Te louvamos também por cada família que contribuiu, Senhor, com a cesta básica. Nós louvamos, Senhor, a vida de cada um, Pai, porque essa igreja tem aprendido a contribuir, e nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem multiplicado, tem abençoado, e nós temos tido o suficiente para repartir, compartilhar, e tudo isso vem do Senhor, Pai, e nós Te louvamos e Te glorificamos. Amém e amém. Deus falou ao seu coração, meu amado? Amém. Então nós vamos agradecer e terminar, amém? Senhor, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por essa noite, Senhor, onde o Senhor ministrou aos nossos corações. Que o Senhor continue falando ainda mais, completando essa mensagem, ainda essa noite no decorrer dessa semana. Que nós possamos sempre aprender de Ti, pelo Teu Espírito, Pai, para jamais nos desviar. Obrigado por tudo, Pai. Nós Te pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, essa cidade de Bela Vista, as autoridades aqui constituídas, do nosso estado em Minas Gerais, Senhor, do Brasil, que tanto tem precisado, Senhor, de pacificação, de pessoas que tenham temor do Senhor, pessoas que realmente busquem, Senhor, a justiça, que tenham fome e sede de justiça, mas também que sejam pacificadoras, buscando a paz. Olha para essa nação, Senhor, por esse tempo, Senhor, difíceis que nós temos passado, que Teu Espírito Santo aviva a Tua igreja para fazer a diferença, Senhor, nessa nação, sendo sal e luz, mas de verdade, Senhor, comprometidas contigo, cheias do Espírito Santo, Pai, movidas por Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nós nos despedimos aqui, Pai, e Te pedimos, fale conosco, nos conduza, nos livra do mal e que venha o Teu reino. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a nossa casa, hoje e eternamente. E toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão e vamos à paz do Senhor. Amém?